Saravá, jogo de damas, esse é o Olhar Legal, o programa que a gente faz sempre dando um olhar para as questões da justiça, para as questões legais, para as questões que estão tão presentes, né, ultimamente no discurso, nas discussões, enfim, e que é tão difícil para nós, leigos, entendermos. E hoje a gente traz de novo aqui uma pessoa que nos ajuda bastante, sua presença é bastante impactante aqui, é o Leonel Hadi, policial civil do Rio Grande do Sul, ele faz parte do grupo dos policiais antifascistas. Saravá, Leonel, bem-vindo, Hadi. Tudo bom? É um prazer estar aqui de novo com vocês, participando do programa. Sempre são debates bem pertinentes e relevantes, né, para a nossa sociedade, né? A gente já vem se conversando antes todo esse processo aí avançar da forma como a gente vê hoje, mas estamos aqui, né, sempre tentando trazer um pouquinho de luz a essa situação que a gente vê que se agrava dia após dia, mas uma hora a gente reverte esse processo, né? Hadi, antes da gente esquentar a conversa sobre segurança pública, que é esse que é o assunto que a gente queria conversar contigo, eu queria que você contasse um pouquinho de novo, você já contou na primeira entrevista, o que é os policiais antifascistas, como é que funciona esse grupo, por que da existência desse grupo. Bom, os policiais antifascismo, e por que se escolheu o antifascismo, o nome policiais antifascismo? Porque a pauta dos policiais antifascismo é a luta contra o conceito, né, a ideologia, a prática fascista, não contra os indivíduos, né, que praticam isso. Nosso objetivo é confrontar o fascismo como ideia, como conceito. Por isso, policiais antifascismo. É um grupo formado em 2016 em diversos estados, teve origem principalmente nos estados do Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, né? Começou muito mais forte nesses estados e se expandiu para o Brasil. Acho que praticamente em todos os estados, volta de 17, 18 estados possuem mais disso, talvez 20 estados tenham representação dos policiais antifascismo, que tem uma carta de princípios, digamos, tem um manifesto com alguns pontos, 7, 8 pontos, onde mais ou menos se tem o conceito do que seria um policial antifascismo. Basicamente, defende uma polícia mais democrática para os próprios policiais, né? numa lógica de carreira única, de uma hierarquia que seja democrática de fato, que seja pela meritocracia, que tenha respeito aos seus membros, né? Não o autoritarismo que existe dentro das corporações, principalmente das corporações militares. É importante que se diga, né, que os policiais antifascismo incluem policiais federais, rodoviários federais, policiais civis, policiais militares, peritos, agentes penitenciários, agentes socioeducativos, né, da antiga FEBEM aí nos estados, tem fase, cada estado tem um nome para esses indivíduos, né, para os profissionais da área. Então, abrange guardas municipais, então abrange uma gama grande dos agentes envolvidos, bombeiros, né, dos agentes envolvidos na segurança pública. Então, se busca a redemocratização democratização, porque nunca foram democráticas, né, a democratização dessas instituições, um debate sério sobre que tipo de polícia nós queremos em relação à sociedade, né, uma polícia um estado policial ou uma polícia cidadã, né, nunca menosprezando a importância de ter uma polícia ostensiva, uma polícia que dê uma resposta à criminalidade, que faça o embate, mas que ela também traga uma resposta, uma visão de respeito a toda a sociedade. Nisso aí, a gente também tá debatendo a questão da desmilitarização das polícias, da questão de um ciclo completo, né, tentando modernizar e fazendo esse debate sobre gênero, sobre sexualidade, sobre, né, o enfrentamento a toda essa onda conservadora e de intolerância que a gente vê avançar no Brasil nos últimos anos, né, principalmente 2013 para cá. Né? Então, é um grupo de resistência, é um grupo que tem propostas positivas para as instituições, para os profissionais da segurança pública, além de ter uma visão também para fora, né,
a segurança pública. Também tem debate sobre a questão da importância da legalização das drogas, né? Para quebrar o monopólio do tráfico de drogas, que para a gente possa fazer um debate sério sobre prevenção e redução do consumo. Enfim, é uma pauta bem interessante. Quem quiser conhecer mais a fundo, aí eu recomendo, porque acredito que, apesar de não ser um grupo numeroso, é um grupo que tem uma relevância muito, muito forte nos dias atuais. A pauta é sobre segurança pública. Muita gente fala, na verdade, que o que fortaleceu a candidatura, né, do Bolsonaro foi a única coisa que ele falava, que era sobre segurança pública. Embora ele não tivesse proposto nada objetivo, ele falou-se muito sobre isso, e mais do que falou-se, né, ele demonstrava com essas atitudes dele que a solução seria pau em todo mundo, né? Bandido bom é bandido morto, e daí para baixo. Na situação que a gente vinha vivendo, na situação que a gente vive, na verdade, de insegurança, isso para algumas pessoas acaba sendo um colchão, né? Um colchão confortável. E acabaram não avaliando o conteúdo, porque, na verdade, nem havia conteúdo. Queria que você contasse para a gente, na verdade, e o que a gente estava conversando até, como é que a esquerda debate essa questão da segurança pública, se existe esse debate na esquerda, enfim, e como é que ela vê isso? Eu acredito que a esquerda perdeu o debate da segurança pública, e isso é uma autocrítica positiva, porque eu também eu me considero de esquerda, de centro-esquerda, né, mas do campo democrático, do campo da esquerda. Tenho grandes identidades, uma formação histórica nisso, né? Minha vida basicamente no campo, né, seja do sindicato, seja eu venho de uma família, né, que vem dessa tradição aí. Mas a esquerda perdeu esse debate de segurança pública, né? Negligenciou durante muito tempo, embora, é o que eu sempre digo, fez políticas relevantes na área da segurança pública, no Senasp, né, na Secretaria de Segurança Pública, na época do governo Lula, valorizou, reestruturou a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a própria ABIN, né, de inteligência, Agência Brasileira de Inteligência. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o caso notório do que o Tarso Genro, que é do PT, fez uma política excepcional, né, na medida do possível, claro, para os policiais, para os agentes penitenciários, né, para os órgãos de segurança pública. Então, quer dizer, a esquerda teve práticas positivas e que resultaram em qualificação e melhora da segurança pública, até os presídios federais, né, toda essa questão do sistema nacional, né, sistema federal de prisional. Agora, em termos de debate, né, a esquerda negligenciou isso como política, sempre valorizou, e o que está certo também, valorizar o quê? Valorizar a educação, valorizar a distribuição de renda, valorizar a questão da saúde, valorizar projetos sociais, a Bolsa Família, N questões que a gente já conhece, pautas identitárias, grupos vulneráveis. Isso é muito relevante, e a esquerda tem que fazer esse embate, mas abdicou de fazer um debate sério sobre a questão da polícia. E muitas vezes, como a esquerda também faz parte de grupos, movimentos sociais, que às vezes têm demandas contra o Estado, né? É um Estado que está dentro de um sistema capitalista, é um Estado que defende, né, um determinado estrato social. A gente vê agora todos os atos de corrupção, além dos agentes públicos, estão envolvidos, né, agentes privados, né, os empresários. Sem o corruptor não existe o corrompido. E o que acontece? Esse Estado tem políticas que vão entrar em atrito com esses grupos vulneráveis, com esses movimentos sociais, e a esquerda está representando esses movimentos sociais, e quem vai fazer o embate com esses movimentos sociais é a polícia, que vai estar representando o Estado e a ordem, né, digamos, a manutenção do status quo. Isso aí, né, isso eu acho que é até meio chovendo molhado, porque é o que ocorre, todo mundo consegue visualizar isso. A partir disso, existe uma grande parcela da esquerda que começa a ver o policial, aquele agente que está naquela função, como o próprio inimigo, né? Como quem deve ser combatido. E a partir disso, tu cria uma ruptura
onde o policial não é mais visto como um trabalhador, como um indivíduo de direitos, né? É visto simplesmente pela esquerda como aquele que executa as ordens do Estado e que deve ser visto como inimigo acima de qualquer outra relação. E, por outro lado, também, esse policial que está nessa função vem de uma estrutura de pensamento e de treinamento e de rotina onde vê esses movimentos sociais, onde vê esses indivíduos que estão se manifestando como aqueles que devem ser combatidos para se manter a ordem e ele cumprir a sua função. E a gente tem, então, um abismo entre o campo democrático, hoje representado pela esquerda, e os agentes da segurança pública que, pelo discurso, que é falacioso, que é mentiroso, recebe um empoderamento em termos de discurso, dizendo assim, pau na vagabundagem, pau nesses maconheiros universitários, pau nesses invasores de terra, né? Então, você está certo, eu vou te dar um equipamento legal, um escudo legal, vou te dar né, para tu fazer o combate com esses vagabundos e tal, enquanto do outro lado a esquerda utiliza palavras de ordem como não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar. O movimento policiais antifascismo defende o fim do militarismo nas polícias, mas por quê? Porque ele quer que os policiais se sintam como membros como cidadãos trabalhadores e que têm direitos e que esses direitos são, né, retirados e que ele vai ter uma situação de abusos, né, vai sofrer abusos. Por quê? Porque ele vive dentro de uma lógica militarista que deve ser utilizada na guerra, nada contra o militarismo num sistema de guerra em que precisa ter essa hierarquia. Agora, em termos de sociedade, né, o Brasil é um dos poucos países que tem polícia militar nessa estrutura, e essa hierarquia militar acaba muitas vezes fazendo com que esses policiais se submetam a um tratamento subhumano, em que eles não tenham salário e tenham que trabalhar, caso não trabalhem são presos, caso reivindiquem melhores salários, salário de fome que eles recebem punições severas, justamente porque estão dentro de um sistema, principalmente no militarismo, mas isso acontece na Polícia Civil e todas as outras instituições, mas essa lógica que é combatida. Agora, quando o movimento social do campo da esquerda chega e diz que quer acabar com aquela instituição, não existe qualquer possibilidade de diálogo e faz com que esses policiais que sofrem dentro desse sistema se fechem entre si, porque são seus colegas que estão trabalhando ali, são seus colegas que vão combater outro tipo de criminalidade, né? Que vão trocar tiros com criminosos, ladrões de banco, enfim. E ele pensa, pô, tem um grupo aqui gigantesco que é contra a minha profissão, que é contra a minha função, enquanto tem um outro lá me dizendo que eu tenho que bater mesmo, que eu estou certo, bababá, e legitima a minha ação. E enquanto eles querem acabar com os meus colegas dentro dessa lógica de acabar com a polícia militar, ou com a polícia, enfim, né? Bom, tu cria uma célula que depois tu não consegue mais entrar e fazer um debate e se aproximar disso. E nesse momento em que existe uma lógica autoritária, uma lógica fascista, juntou tudo, né? Do tipo, a vontade de comer com a fome ali, né? E a gente vê hoje, então, um avanço, e cada vez que a gente recrudesce, que os movimentos sociais recrudescem mais contra os órgãos de segurança, mais esses órgãos de segurança se tornam conservadores, mais esses órgãos de segurança se tornam violentos, mais é difícil fazer um debate sobre democracia e começa a ter um aparelho repressivo do Estado funcionando a pleno dentro de uma ideia de repressão a qualquer ponto de vista divergente. Uhum. É muito legal essa conversa, porque assim, exatamente do ponto de vista do cidadão que é importante essa conversa, né? Porque a polícia sabe o debate em que ela está inserida, o cidadão não está entendendo, né? Então tem o cidadão aquele que fala que concorda, né? Que bandido bom é bandido morto, porque ele se sente seguro com esse discurso, né? Ele acha que matando as pessoas, né? Dando armas e as pessoas se matando umas às outras, os maus vão desaparecer da face da Terra como uma coisa má. É o pensamento mágico. É importante esse debate por conta disso. Por outro lado, existe, como você disse, realmente a demonização da polícia. A polícia virou o grande inimigo do povo, né? E eu queria entender como é que foi esse processo, assim, dentro da polícia? Como é que você enxergou esse distanciamento do policial, que na verdade é um funcionário público, ali servindo, né, a população, da população, né, criando esse abismo que você descreveu? E como é que ponte é essa que a gente tem que fazer? Como é que a gente vai fazer essa ponte?
Não, é fato que a polícia sempre fez parte do aparelho repressivo do Estado, entende? Principalmente no Brasil. A polícia sempre serviu, via de regra, para um determinado grupo, um estrato social, né? Se tentou, durante um tempo, trazer uma democratização no sentido de entender, e a democratização é diversos ângulos, né? Interno, externo, né? Não é só, mas que fizesse os policiais entenderem, porque muitos vêm do extrato mais baixo, né? E depois acabam se voltando contra esse extrato mais baixo da sociedade. Mas se procurou fazer essa aproximação, mas as coisas começam a ficar mais complexas, né? Principalmente porque pós ditadura militar não se foi feita digamos, como aconteceu na Argentina, né, no Uruguai, não se fez uma depuração desses órgãos de segurança. Então, eles ficaram poluídos, né, com essa questão da tortura, os torturadores continuaram trabalhando, entende? E isso ficou no exército a mesma coisa, né? Isso ficou lá embaixo do tapete, né? Aquilo foi, não, até que não era tão ruim, não, porque ninguém viu ninguém punido. Aí ficou só essa questão dos atos guerrilheiros ali, né, de ataque a banco, de repente um soldado que foi morto numa ação, num grupo mais radical, e então ficou num campo de que os únicos criminosos eram os ativistas pela democracia, os grupos de esquerda que se colocavam contra o regime ditatorial. E isso foi, junto com uma questão da corrupção divulgada pelos meios de comunicação, propagada por tudo isso que a gente já sabe, mensalão, depois a questão da Lava Jato, que a gente vê hoje foi uma grande farsa, que foi totalmente parcial, mas isso criou um caldeirão de informações. E, claro, ninguém está defendendo que a esquerda não teve sua responsabilidade, que não se corrompeu, porque se corrompeu, né? Uhum. Isso também, vamos dizer, faz parte da política, todos, né, estão sujeitos a isso aí. O que a gente tem que ter órgãos de controle e tem que fazer a depuração e a punição. Agora, vai acontecer, isso aconteceu e vai acontecer, e hoje acontece muito mais no governo Bolsonaro do que acontecia. Só que, claro, ele vai botando peças-chave para mascarar a realidade. Mas, enfim, toda essa situação que ocorreu a partir dessas denúncias de corrupção, a partir dessa questão do recrudescimento dos movimentos sociais que vinham num embate com os órgãos de segurança, e a gente vê que existe um grupo desses movimentos sociais ali a partir de 2013, que começa a se aproximar da polícia, né, como esse MBL, como, né, esses movimentos de massa da direita mesmo, e começam a ter a polícia como que antes era, né, quando tinha movimentos de massa, se chocava, elas começam a tirar fotos com a polícia. Existe uma aproximação no determinado grupo que se junta, né, naquela lógica de, bom, vocês nos defendem, então vocês podem fazer tudo desde que seja contra os pobres ou contra hoje, agora, então, os movimentos de esquerda que nunca gostaram de vocês, desde a ditadura e né? E tu junta isso com uma questão do aumento da criminalidade, no aumento da insegurança, em que as pessoas estão no ponto na parada de ônibus, por exemplo, recebendo um salário mínimo na parada de ônibus e o seu celular é roubado, e chega alguém e começa a dizer, tem que matar o vagabundo, bandido bom, bandido morto e tal. Isso tudo se junta dentro de uma lógica de vamos voltar à ordem, então eu abro mão, eu abdico de qualquer tipo de debate desde que a polícia tenha licença para matar e eliminar esses entes aí, esses indivíduos que estão me causando medo e tal. E nisso eles colaram, é fato que eles colaram em tudo que é degenerado, tudo, né, conceito de degenerado, tudo aquilo que é nocivo dentro de uma lógica até mesmo fundamentalista, religiosa, colaram no campo da esquerda. Então a esquerda hoje é vista como criminosa, é vista como usuária de drogas, é vista como pessoas que não produzem nada, a academia já virou tudo, pode ver, tudo que for crítica, tudo que for visto como negativo é colocado no campo da esquerda. Vide agora o comentário do Bolsonaro sobre o Macron, né, dizendo que o Macron era de esquerda e ele era de centro-direita. Quer dizer, o Macron, um liberal, que é mais liberal provavelmente ele, que o Bolsonaro, mais liberal que o Amoedo, por exemplo, nas suas políticas, é um representante da centro-direita, ele só é centro-direita porque é alguém que tem uma visão democrática, senão ele seria de direita, né? Mas na política econômica dele, ele não tem nenhum apreço, né, por pautas sociais-democratas e tal, mas como ele é um inimigo, é da esquerda, entende? Então tu vê notoriamente que eles colocam tudo que seria degenerado, tudo aquilo que é crítico, no campo da esquerda, sejam as ONGs, pouco importa se as ONGs, boa parte delas fazem parte do campo, né, da social-democracia ou até mesmo do liberalismo,
clássico, né, que são tem aquela visão da ecologia, mas na prática não debatem o capital, não debatem nada disso. E boa parte das ONGs, principalmente da ecologia, não são de esquerda, não são do campo. Mas, como são contra o governo, como estão fazendo, são tão degenerados, então são tudo da esquerda, entende? Isso vai colando, vai criando uma identidade, né? Rubens, bem-vindo. Sei que você está acompanhando aí, a palavra é tua. Satisfação estar aqui de novo com vocês. É um prazer enorme rever o rádio depois das eleições, né? Ficou tudo corrido, toda coisa aconteceu. E essa proposta, né, que ele está trazendo aí, policiais antifascismo, não é antifascistas. Isso. Eu achei interessante o que ele falou, combater a ideia do fascismo em termos abstratos, e não necessariamente quem, por um motivo ou por outro, esteja consciente ou inconscientemente levando essa bandeira. Então, eu achei muito interessante. Vocês me desculpem, eu estava andando do tribunal até a sala da ordem, vim rápido aí, mas demorou um pouquinho em função de algumas coisas lá, mas eu estava ouvindo, né? Não podia estar participando, eu estava ouvindo esse primeiro bloco que ele estava falando, e a gente tem visto os efeitos dessa leitura, né, que o próprio rádio tem falado aí. A turma descambou para essa plataforma de governo atual, justamente pela promessa de que um endurecimento, uma abordagem mais bruta do Estado em relação a pessoas que tivessem conflito com a lei, né, conflito com o dispositivo legal, daria o resultado esperado, né? E entre outras coisas. A gente viu que não é bem assim. Há problemas desses trabalhadores, né, desses servidores públicos, da área de segurança pública, prestar o seu serviço na plenitude, sem distorções, né? É o que eu falava, por exemplo, nos presídios, né? O pessoal fazia concurso para agente penitenciário, não era para carrasco de masmorra, né? Nem, as pessoas tinham uma tendência a uma distorção em relação à prestação de serviço público. O indivíduo que faz o concurso público e ingressa nessas carreiras, como qualquer outra carreira, o objetivo é a prestação de um serviço ao público. Ao público. Por exemplo, nesse caso da segurança pública, no caso dos presídios, né? Ao público, de manter os sentenciados no cumprimento das suas penas, né? E ao sentenciado, o estrito cumprimento da pena. Nem mais, nem menos. Então, por exemplo, tortura e tal, está a mais, não está na sentença. Se está sofrendo tortura, não está aplicando a forma correta da lei. Então, são coisas que a gente tentava colocar na cabeça do pessoal e era difícil, agora está mais difícil ainda. Tivemos um episódio recente da Ponte Rio-Niterói, do rapaz lá que estava com problemas e tal, né? Fez o pessoal de refém, usou uma arma de brinquedo, e isso acabou gerando aí uma comoção do pessoal de esquerda, porque a arma era de brinquedo, né? E aí me perguntaram uma série de coisas, eu acabei fazendo uma live, né, tecendo um comentário, mas não agradou também o pessoal da esquerda, porque justamente o que o rádio falou, essa dificuldade de se identificar com o trabalho policial, que às vezes não é uma coisa muito fácil você assimilar, né? Por quê? Qual é a ferramenta de trabalho do policial? Né? É uma 9mm, é um 38, é um fuzil AK-47, né? É uma Uzi. E o que esses equipamentos fazem? Eles servem para bater bolo de abacaxi, né? Para trocar pneu do carro? Não. A arma ela foi feita, ela foi criada, ela foi inventada com um único objetivo: matar pessoas. Então, quando o policial ele é armado, ele está sendo equipado para fazer o seu trabalho, que inclui, excepcionalmente, mas não se exclui essa hipótese, tirar a vida de outra pessoa.
né, se isso estiver dentro de um contexto complexo, como foi o caso daquele da ponte de Niterói, né? E é justamente esse aspecto que o Rádio está falando, a dificuldade das pessoas entenderem o ponto de vista na letra fria da lei, né? Se o indivíduo está com um simulacro, né, que é uma imitação de uma arma de fogo, mas o objetivo dele é atemorizar alguém para cometer crimes, ele está cometendo um crime tal qual se estivesse armado. Esse é o nosso ordenamento jurídico. E é um ordenamento jurídico, nesse ponto, afinado com a maioria dos ordenamentos jurídicos do mundo. Eu poderia dizer para vocês, na qualidade de advogado, que advoga em outros países da Europa, que se fosse em outro país, o menino dificilmente sairia vivo da situação que ele estava lá. Então, o policial, o trabalhador da segurança pública, aí, se tem alguém que não foi bem sucedido nessa operação, não executou a sua função da melhor forma possível, certamente não foram os policiais. Você pode até atribuir uma parcela do insucesso da ação, que a ação, quando tem óbito de qualquer uma das partes, ela não é um sucesso total. O sucesso tem quando você tem 0 óbito, ninguém morre. Aí a operação é um sucesso. Aí o vídeo poderia comemorar, entendeu? Mas quando você tem um óbito, a operação não foi um sucesso. Agora, se você colocar que o óbito foi do agente agressor, em comparação às 31 pessoas feitas reféns, que estavam correndo risco, foi um sucesso considerável da operação. Então, eu fiz essa abordagem no Facebook, eu passei um live e tal, não agradou, né? Porque as pessoas querem ouvir que a polícia é má, que o vídeo é ruim, que o Bolsonaro é cruel, que isso e aquilo e tal, e a gente cai nessa retórica. A gente se esquece, como o Rádio está falando também, que existe o outro lado, as pessoas que vão vendo esse discurso. Por exemplo, os familiares dos 31 reféns que estavam onde? Qual o discurso que ele vai estar mais afinado? O pessoal que coloca o agressor, né, o agente agressor, que obviamente tinha problema psiquiátrico, como a vítima da história, ou o pessoal que estava como refém? Então, são coisas que a gente precisa trabalhar, que é justamente o espírito do fascismo, né, que eu acho, espírito do fascismo, não fascismo, que a pessoa pode defender a ideia de ter matado o menino naquele exato momento, não só a melhor opção, como passivo até de comemorar. Ao invés de ficar com raiva dessa pessoa, que está comemorando ali a morte do indivíduo, fazer ela entender que ela está aderindo a uma forma de pensamento. E essa forma de pensamento não é a mais adequada. Não é mais... Tem outras formas de se encarar isso, como, por exemplo, estrito cumprimento do dever. Quer dizer, o policial vai lá, faz um disparo limpo, uma hora que o agressor está fora de combate, elimina, tira ele de possibilidade de agressão, mas isso não leva a você festejar e tal. Você fez o que tinha que ser feito, né? Ou o que deu para ser feito na hora. O cidadão aposta no bandido bom é bandido morto, ou o cidadão, como o Rádio estava falando, cria um abismo comunicacional, né, de relacionamento com esse servidor público, sendo que a gente não pode viver sem segurança pública. Eu queria que você desse o seu olhar como da justiça, né? Meu pai também foi procurador do Estado, ele sempre dizia, eu sempre digo isso aqui, ele diz que a lei é ótima, o problema é a utilização dela, né? Como ela é utilizada, né? Como é que se ela é ou não utilizada, as brechinhas, enfim. Eu queria que você desse esse olhar para a gente em relação à segurança pública. Então, a segurança pública durante a gestão do governo Lula e do governo Dilma, justamente uma das coisas que o Rádio abordou aí, o distanciamento. Quer dizer, não houve um acolhimento por parte dessas gestões de esquerda, não no sentido de não privilegiar, de não prestigiar o trabalho da segurança pública, como a gente vem falamos várias vezes, que a maioria das leis, projetos de leis que tramitaram e foram sancionados no Congresso Nacional a favor dos servidores da segurança pública, foram justamente do PT, né? Inclusive da Maria do Rosário. Exato.
para assistência do servidor público da segurança pública. O que não houve foi um diálogo, ou, por exemplo, propaganda. Olha, tem essa lei aqui. A maioria das pessoas só soube dessa legislação quando a gestão do PT tinha passado. Quer dizer, quando o Leandro Cabo, que teve o impeachment, aí foram falar, olha, inclusive, na verdade, essa lei aqui, não fizeram a propaganda. A propaganda é uma do negócio, é um dos pontos. Né? Ela fazia uma coisa assim, muito importante, relevante, mas não falava. Não sei exatamente por quê. Não sei se não achava necessário fazer ou acharia polêmico estar engrandecendo servidores da polícia, porque a polícia tinha esse estigma de ser uma coisa da mão do Estado, e a mão do Estado tinha aprisionado o pessoal lá na época da ditadura. Eu não sei, mas eles não souberam trabalhar bem a linguagem. Eu vivi particularmente esse ponto nas greves da polícia a partir de 2008, né? Em função da reposição geral anual e da insalubridade. É uma adicional que qualquer trabalhador que trabalha em situações penosas, perigosas, insalubres, recebe. Inclusive, tem uma analogia na CLT. Mas não tem uma legislação específica para servidor público. Então, houve algumas movimentações de grande envergadura nacional, dentre elas a PEC 300, para poder criar um piso nacional disso aí. E a esquerda, mais especificamente na primeira gestão do governo Dilma, começou a observar isso como uma espécie de levante de direita, uma coisa assim, que era um movimento policiais. Então, quando a Dilma assumiu, logo que ela assumiu, foi em 2011, ela se deparou com um problema em setembro, que foi a chegada de polícia de todos os lugares do Brasil e Brasília. Né? E, na época, você tinha dois ícones, né, que estavam à frente disso aí, que era o Cabo Daciolo, que depois se tornou deputado e veio se tornar candidato a presidente, e o soldado político da Bahia. E o que acontece? Não houve um diálogo, né, com esses trabalhadores. Isso foi encarado como uma tentativa fascista, alguma coisa assim. Na verdade, eles queriam ter pouca coisa. Era um piso salarial de R$2.000, né? Uma coisa assim. Acho que era R$2.000, a nível nacional, né, para todos os servidores de segurança pública. Mas não deu certo isso, e logo na sequência o Ministério Público começou a fazer as travessuras dele com a interceptação telefônica, pegaram um grampo do Daciolo conversando com o Prisco, na Bahia, fizeram uma montagem, era fantástico isso aí, envolveu vários deputados, Arnaldo Faria de Sá, o capitão, esqueci o nome do capitão lá da Bahia, a Janira Rocha, que era deputada pelo PSOL lá no Rio de Janeiro. Enfim, foram vários policiais presos no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. De lá para cá, isso foi em 2012, a relação da gestão, né, de esquerda com a polícia, com os servidores de segurança pública, só piorou. E aí, o Ministério Público, que tinha ajudado a Dilma, aí o Jacques Wagner, né, que na época era o governador da Bahia, a prender, né, os líderes sindicais da polícia, começou a se virar contra o PT. Começou a usar os mesmos métodos. Inclusive, foi uma das coisas que eu tinha falado em 2014, 2015, quando fiz a carta para o Lula, avisando que o pessoal estava articulando para prender ele, justamente disso. Estava utilizando os mesmos expedientes, que eu falei para não deixar usar, poder, etc. E tal. Esse distanciamento da segurança pública, esse distanciamento da legalidade, né, esse distanciamento do que o povo entende como seguro, não seguro, como desejável, não desejável, em termos de política de segurança pública, eu acho que foi o principal calcanhar de Aquiles para a situação chegar ao ponto que chegou. Uma proposta como... A gente até conversou quando o Lula estava assinando os livros, autografando, lá no Sindicato dos Químicos, né? A gente conversou na escada, eu falei para você, acho que eu mostrei para você, né? O Bolsonaro falando
Bolsonaro falando em Manaus que na gestão dele a polícia ia ter carta branca para matar. E todo mundo aplaudiu, né? Parecia um gol do Flamengo quando ele falou isso. Ele falou duas coisas assim, que foram emblemáticas em Manaus, né, dessa vez que ele estava em cima de uma caçamba de picape. Que índio não ia ter mais 1 centímetro de terra e que na gestão dele a polícia ia ter carta branca para matar. E aí ele foi ovacionado. Tinha muita gente, muita gente. Uma coisa assim. E é isso que eu falava, esse cara é perigoso, é um discurso perigoso. Então. Eu concordo exatamente com a análise do Rubens aí. A gente teve movimentos e que foram vistos, e isso às vezes isso aconteceu também nos movimentos de 2013. Você notou que a pauta estava virando, né? Porque no primeiro momento era a questão do transporte público, depois uma crítica à questão da Copa do Mundo, né? Tinha todas essas questões de gastos, que se não gastava em veio e se gastava, então daí aqueles discursos do padrão FIFA e tal, e foi descambar depois para defesas de pautas do Ministério Público, né? Exatamente como ele comentou, demonstrando que o Ministério Público se apropriou desse movimento de massa que depois de uma questão antissistêmica virou, na verdade, anti-governo democrático de esquerda que estava colocado no poder, né? E a resposta do governo naquele momento, que parecia ser uma resposta, foi de tentar fazer uma lei antiterrorismo, né? Começou a entrar um monte de projetos de lei nessa questão de lei e ordem e tal. E que depois hoje, por exemplo, são ferramentas para serem utilizadas contra qualquer movimento de massa, contra um governo fascista instalado no Brasil. Então, quer dizer, nós mesmos demos armas, né, para depois ser jogadas contra a gente, né? Hoje em dia, o MST, em breve, muito provavelmente, vai ser considerado um movimento terrorista, dentro de uma lei que foi gerada lá por um governo de centro-esquerda, que fez seus ajustes, né, mas que, em tese, veio, né, como origem desses próprios movimentos sociais. Isso está exatamente de acordo com o que o Rubens estava falando, né, de a gente cair em algumas armadilhas e não conseguir articular situações em que a gente pudesse se defender. A gente sabe, claro, o sistema econômico todo joga contra, as questões dos aparelhos repressivos, seja o judiciário, Ministério Público, polícia, tem como membros indivíduos que têm uma ideia conservadora, que vem de uma classe dominante, né, que não aceitam determinadas mudanças, por menores que sejam. E a gente chega no quadro atual, que é a eleição de um discurso moralista, um discurso fundamentalista, um discurso autoritário, que visa, né, que é típico do fascismo, que é aquela coisa de um líder que vai resolver todos os problemas e que ele não é infalível e que deve ser defendido acima de qualquer situação, mesmo que ele seja um miliciano, mesmo que ele seja um incompetente, né? Chegamos ao quadro atual do Brasil, como a gente vê hoje, né? Essa situação caótica em que onde criminosos estão colocando fogo na Amazônia, incentivados pelo presidente da República, e as coisas acabam ficando por isso mesmo, onde existem vinculações claras do presidente da República e sua família com os milicianos do Rio de Janeiro, e um superintendente da Polícia Federal é afastado porque está investigando, onde um procurador-geral da República vai ser colocado uma pessoa pelega, né, vamos chamar assim, uma pessoa vinculada ao governo para que não investigue o que está acontecendo, e as coisas vão andando justamente por quê? Porque as pessoas aceitam tudo, porque dentro da lógica delas isso significa colocar ordem e apaziguar o país, para que até perder os seus direitos é uma forma delas a serem reempregadas, reinseridas no mercado de trabalho e que elas possam pelo menos sobreviver dentro de um sistema caótico e de alto nível de desemprego que a gente vê hoje, né? Isso que você falou é interessante. Hoje no Twitter, o governo parece que anunciou que vai acabar com o subsídio do gás e as pessoas estavam comemorando. Quer dizer, a gente chegou num nível de desconhecimento, de falta de informação, né, e de apoio a esse governo canalha, que as pessoas estão comemorando. Quanto mais elas se ferram, mais elas comemoram, né, os tiros dados contra elas. Porque, na verdade, na cabeça delas, isso é uma forma de sobrevivência, entende? Tipo, eu não tenho mais nada, eu não tenho... Aí chega assim, se eu tirar
subsídio do gás, eu vou poder, né, investir mais em empresas, e as empresas, os empresários, tendo a possibilidade de pagar menos impostos e menos subsídios e menos não sei o que, os empresários vão gerar emprego, né? Né? Aí os caras, então tá, então, enfim, se demitirem os servidores públicos, o Estado vai pagar menos, então ele vai pegar mais dinheiro, e esse dinheiro vai ser investido, vai ser dado ao empresário, vai ser dado empréstimos ao empresariado, que com esses empréstimos, esses financiamentos, os empresários vão abrir grandes indústrias, e aí com as grandes indústrias, pagando menos direitos trabalhistas, eu tendo menos direitos, ele gastando menos, vão contratar mais pessoas, eu vou me inserir no mercado de trabalho. É esse ciclo, né? O próprio caos criado por esses indivíduos para aumentar e maximizar o seu lucro gera um reflexo positivo, né, dentro de uma sociedade que está sendo agredida, e a massa que está perdendo todos os seus direitos, sua aposentadoria, entra nisso por um pânico, por uma situação de medo, que é, na verdade, o que é utilizado, seja o medo da segurança pública, né, esse medo de ser roubado, medo de ser morto, ou medo de perder o emprego, de não ter condições de botar um prato de comida na mesa e de ter a dignidade necessária. Mas tudo isso é feito por um grupo que tem um interesse, que, na verdade, é maximizar o seu lucro, né? Rubens, andando um pouquinho mais para frente dessa história, a questão, você tocou na questão do Lula, que é o cara que está preso e que, enfim, seria um líder, né, que poderia representar, né, essa visão mais progressista e inclusiva. Quais são as chances que você vê dentro dessa situação toda que a gente está vivendo em termos de justiça? Assim, você até me perguntou, né, sobre a questão do Fachin ter mandado voltar aí uns 3, 4 passos para trás a situação do processo. Não lembro se é do Atibaia ou se é do Instituto Lula. É do Atibaia, é do Atibaia. Então, mas se você observou a notícia de hoje, ele fez isso. Ele também já pediu para chamar para plenário a decisão que favoreceu o presidente da Petrobras. O Bendini. O que acontece? O Fachin, Fux, né, esse pessoal aí, Barroso, eles são ministros que têm assim, um posicionamento bem claro, né, de inviabilizar vamos dizer assim, o Estado de Direito, né? Como guardiões, né, da Constituição, eles se tornaram violadores da Constituição, né? É como um pai que violenta a filha. Seria mais ou menos isso aí, uma analogia, pra vocês entenderem bem, né? Porque o pai ele pode ficar na guarda da menina e tal, né, levar para o parque. Ela está totalmente à mercê do pai, porque se pressupõe que o pai só vai querer fazer o bem para a filha. Mas você sabe que nem sempre é assim. Infelizmente, você tem casos aí que terríveis. E a situação que ocorre hoje no Supremo Tribunal Federal em relação à Constituição Federal é análogo a essa situação do tutor, né, daquele que tem a guarda legal do bem. Na verdade, acho que é uma situação que não vai se solucionar a menos que haja uma movimentação, digo orquestrada, coordenada entre política, né, manifestação de rua, militância e judiciário. Se não fizer uma... Teve uma no final do ano, foi começo desse ano, não lembro. Foi uma decisão do Marco Aurélio dando um HC para o Lula de novo. E aí eu fiz uma live rápida, eu estava até no restaurante, jantando, e eu falei, olha, gente, vocês têm que invadir lá Curitiba e fazer cumprir isso aí. Porque se não fizer cumprir agora, não vai cumprir mais. Não vai achando que o pessoal da Justiça vai lá, o negocinho na mão, o delegado vai receber na boa e tal. Não vai acontecer nada disso. Justamente porque esse ponto que estamos aqui discutindo hoje, que é a camiseta do rádio, o fascismo, né? Infelizmente, o pessoal do Sul, né, esses estados do Sul, Paraná,
Santa Catarina, Curitiba, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, teve assim quer dizer, infelizmente no sentido por esse aspecto, né? Teve uma migração, uma corrente migratória muito grande de italianos e alemães, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, onde muitos nazistas fugiram e se esconderam, tanto aí nesses estados brasileiros como no Paraguai, no Uruguai e na Argentina. Teve até filmes sobre isso, depois acharam aquele Joseph Mengele, né, o Anjo da Morte, e tal, que ele estava lá no Sul. Teve um filme Meninos do Brasil e tal. E o que acontece? Essa mentalidade fascista, nazista, de uma série de conceitos aí, né? Alguns deles com uma dose de verdade, mas com distorções na prática, que é a questão da biologia, né? Do aprimoramento de certas espécies ou raças aí, em função do longo do tempo. Tem uma base científica tudo isso aí, mas que não justifica genocídio, né, tortura, coisa desse tipo. Então, dessa distorção surgem essas correntes fascistas, nazistas, né, e que você tem muito proeminente nessas regiões do Sul. Então, esse pessoal que achou engraçado o menino de 7 anos morrer de meningite lá no hospital, da dona Marisa ter um aneurisma cerebral, está entre a vida e a morte, né, numa maca do hospital. Essa turma, ela faz o reflexo justamente do que você vê nos filmes aí da Segunda Guerra Mundial, tanto filme que tem, né, o pessoal fazendo experiência com judeus, né? Muito da medicina que a gente conhece hoje avançou em função dos experimentos nazistas. Como é que funcionava o cérebro, que tipo de cirurgia, por incrível que pareça, tá? Até essa questão de saber em que área do cérebro comanda o que no corpo, foi muito em razão das experiências de nazistas com prisioneiros judeus, ou ciganos, ou sei lá, qualquer coisa que eles não acham ariano lá. Então, essa falta de empatia, essa estranheza, né, com o próximo, que não se considera próximo, porque ele é diferente, ele sendo diferente, ele é igual a um objeto, ou igual a um animal, e você tem plena disponibilidade sobre ele. O fascismo ele tem isso muito característico. É muito fácil você reconhecer quando o fascismo começa a se apoderar da pessoa, esse pensamento, esse espírito, quando a pessoa começa a não ter uma empatia do indivíduo, mesmo que seja seu inimigo, seu adversário e tal, você começa a achar muito legal ele estar sofrendo, ele estar morrendo, ele ser exterminado. Aí você já começa a ver os indícios, os sintomas do fascismo, né? Agora, como muito inteligentemente disse o Raj aí, vamos fazer uma distinção entre fascismo e fascista. Como, por exemplo, um camarada que está com uma peste negra ou com lepra, né, uma doença muito grave e muito contagiosa. Você tem duas alternativas. Você pode exterminar a pessoa e assim exterminar o vírus lá, evitar que ele se propague, ou colocar a pessoa de quarentena e submetê-la a um tratamento para recuperar. Porque o que você quer se livrar não é do doente, é da doença. Se você encara o fascismo como uma doença, aí é uma proposta mais inteligente. Eu achei genial essa posição do Raj, né? E qual seria o método mais fácil de sair desse estado todo de patogenia, de epidemia fascista que o Brasil está sofrendo? É através de organizações estruturadas, né, órgãos estruturados com essa mentalidade aí de democracia, de socialismo e tal, implantar um sistema aí de profilaxia, de erradicação desse mal. Porque você precisa de uma estrutura. Não adianta ficar 3 aqui falando no Facebook e tal, porque o alcance é pequeno e tal. Você tem que botar uma estrutura de grande envergadura para fazer isso. Isso tem que ser uma diretriz. Isso que o Raj está falando, de combate do fascismo e não combate dos fascistas, é uma coisa que exige necessariamente um engajamento de grandes estruturas, como os partidos políticos de esquerda. Então, se não adotar uma
uma linha mestra, né? Uma diretriz, um norte para seguir, mas tem que ser institucional. Dificilmente a gente vai conseguir chegar a algum resultado. E por que é necessário a ampliação desse debate que está? Justamente pelo alijamento do líder que poderia fazer isso com maior facilidade, que é o Lula. O Lula, ele tem voz ativa, né? Ele tem autoridade, tanto pessoal como pela sua história, pela sua bagagem, por ser o fundador do PT, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, né? Por ter toda essa trajetória. Ele conseguiria implantar um sistema desse de recuperação muito mais rápido, né? De uma forma muito mais eficiente. Justamente por esse motivo é que o mantém preso, né? Ele está lá, segregado do nosso convívio, justamente para não articular uma coisa desse tipo, né? Então, eu acho que propostas como essa que o Raj está trazendo aí, de diferenciar conceito abstrato de questões concretas, né? O fascismo, o fascista, e o que tem que ser combatido é o fascismo. O fascista, ele está fascista, né? Ele pode perecer fascista, ele pode ser recuperado, ou pode ser isolado, né? Então, eu achei genial essa proposta de trabalho do Raj, desejo muita sorte a ele, estamos aqui à disposição, o que ele precisar aí da gente para estar colaborando em alguma coisa, acrescentando aí do trabalho dele. Eu achei uma proposta original e genial. Meninos, o olhar legal está indo para o final. Eu queria que cada um de vocês deixasse um recado, principalmente em relação à importância da segurança pública, da conscientização e, o principal, da aproximação das causas sociais com a polícia, que afinal também é uma causa social, né? Vai lá, Raj, você, como convidado. Então, eu queria agradecer a todos. Estamos aí, Rubens, para o que der e vier. E é uma proposta, nesse momento, praticamente revolucionária, eu acho, né? Terem policiais se mobilizando em prol de uma causa como essa é bem complexo, mas eu acho que é necessário e a gente tem que fazer esse embate. Dizer que o Brasil hoje carece de um sentimento, que as pessoas tenham uma visão de justiça e não de justiciamento, porque o que a gente vê é o seguinte: se é contrário ao que eu acredito, eu acato e aceito qualquer tipo de ação, mesmo que seja ilícita, mesmo que seja imoral, né? O que a gente vê, como a gente estava falando do Lula, a gente vê isso acontecendo, por exemplo, na Vaza Jato, né? Esses áudios e textos que hoje aparecem, questões extremamente graves em termos jurídicos, em termos de persecução penal, diversas irregularidades, imoralidades, e as pessoas, como estão imbuídas desse sentimento não de justiça, e sim de justiciamento, de vingança, de inimigo, elas acatam e aceitam e deixam com que essas questões se perpetuem, né? O Lula, num país sério, já teria sido libertado. Não estou dizendo que talvez ele tem que ser julgado, tem elementos probatórios que se apresentem, mas o que a gente está vendo hoje é que não existiam elementos probatórios suficientes, pelo menos, para a condenação dele. Existia um interesse já pré-determinado de um grupo para que ele permanecesse, para que ele fosse preso, permanecesse preso, e isso influenciar numa eleição de um presidente que foi eleito em cima de fake news, de um processo discutível. E depois a gente vê o principal ator disso sendo ministro da Justiça e coordenando toda a persecução de investigação criminal, como a gente está vendo hoje no Sérgio Moro. Então, isso é gravíssimo, é algo que deveria trazer repugna a qualquer cidadão minimamente ético, né? Mas a gente vê que o Brasil hoje vive nessa questão dessa paralisia cerebral, praticamente. Então, acredito que a gente debater segurança pública, a gente debater o sistema penal, debater essas questões da democracia e onde a gente se encontra, é algo necessário, é contra a maré, é contra a hegemonia, é algo desgastante, é algo que tem um preço, mas é algo que tem que ser feito para que a gente não sucumba de vez e em totalidade a esse sistema. Então, muito obrigado mais uma vez a oportunidade, obrigado a todos vocês, e a gente está sempre à disposição para fazer esse bom debate.
Contigo, Rubens. Bom, então, assim, para considerações finais, eu acho que é bem complexo, né? Mas a ideia que o Rádio trouxe de combater o fascismo e não os fascistas parece boba assim, a diferença, mas faz toda a diferença. Porque a gente encarar o fascismo como uma doença, como uma patogenia, nos dá ferramentas para combatê-lo de uma forma mais inteligente. Por que a gente tem que entender que as pessoas portadoras de fascismo elas estão se manifestando dessa forma? Não é à toa. É justamente porque os servidores da segurança pública, servidores do judiciário, do Ministério Público, se comportaram de uma forma antijurídica nesse processo de impeachment, no processo do golpe e tal. Então, é muito fácil para a gente que está com essa linha de raciocínio, está inteirado no assunto, não está contaminado com a questão do fascismo, olhar as coisas e ver com clareza. Mas para quem foi contaminado por essa onda fascista, fica difícil. Por quê? O Lula está preso com 3 condenações em 3 instâncias. Olha, ele foi condenado em primeira instância, foi confirmada a condenação e ampliada em segunda instância e que foi confirmado em terceira instância no STJ. Né? O Moro, né, é um absurdo o Moro estar onde está, depois do que fez e tal. Nada do que a gente fala foi corroborado pelo sistema público de justiça, justamente por essa contaminação. Então, nesse ponto que eu falo o tempo todo, que a turma às vezes acha que é um lulismo, né, uma obsessão, né, uma coisa radical, focar na questão da libertação do Lula, na anulação do processo, desse processo fraudulento do triplex, do sítio lá, dos caços. Todos esses processos são muito contaminados por coisas que jamais embasariam um processo válido. Mas está acontecendo em função do objetivo que é o golpe de Estado no Brasil, derrocado da nossa economia. Eu espero que o pessoal esteja vendo isso com mais clareza. Né? Hoje o dólar está batendo na casa dos R$5, né? 5 para 1. Uma projeção totalmente inversa daquela que foi proposta se fosse eleita essa plataforma que está hoje aí. Que tudo é melhorar, que é matar bandido, todo mundo é dar armado, e o dólar ia ficar R$1 e pouco. Nada disso aconteceu. Pelo contrário, as coisas estão se agravando. Então, para a gente combater o fascismo, eu acho que o coração dessa fera, o âmago dessa fera, é justamente anular os processos do Lula, porque aí o pessoal começa a entender que todo esse ódio, toda essa coisa foi criada, foi manipulada através de um processo artificial, fraudulento e criminoso. Enquanto a gente não conseguir fazer isso, os contaminados pelo fascismo vão observar um juiz, 4 desembargadores, 5 ministros, mais 6 ministros no STF, confirmando que o Lula é um bandido, que o PT era um lixo, etc. E o Rubens, o Aniobi, o outro lá falando que não. Então, a quem os fascistas vão dar crédito? Essas 5 pessoas que ficam falando no Facebook, no YouTube, ou os magistrados, os procuradores, né, os policiais federais e tal, que estão afirmando essas liberdades. É isso aí, esse é o Olhar Legal. Hoje a gente teve aqui o Rubens Rodrigues Francisco, patrono do Jogo de Damas, nosso padrinhão aqui, e o Leonel Hadi, policial civil lá do Rio Grande do Sul, que faz parte, né, desse grupo de policiais antifascismo e traz um olhar bastante crítico e bastante interessante sobre toda a questão que a gente está vivendo, principalmente em relação à segurança pública. Obrigada por terem estado conosco. Esse é o Olhar Legal, faz parte do Jogo de Damas JDD. Não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, divulgar, trazer as pessoas, comentar, criticar, enfim, a gente está aberto aqui para crescer junto com vocês. Obrigado, saravá, e até a próxima. Admirável mundo novo pronto pra você. Admirável mundo novo pra se admirar. Admirável mundo novo feito pra você. Admirável mundo novo pra você se admirar.